Olá, estamos aqui novamente para o nosso episódio Conte-me sobre Contabilidade e chegamos ao nosso terceiro episódio, hoje com um convidado muito especial e com uma novidade para vocês dentro da nossa proposta do Conte-me sobre Contabilidade em parceria com o Hub aqui da Unifor, que atende empreendedores nas diversas atuações e segmentos de startup e também com o EGES, nossa escola de empreendedorismo e sustentabilidade. Dentro do nosso objetivo do Conte-me, chegamos assim para o nosso terceiro episódio, encerrando a nossa primeira temporada. A gente sempre quer evidenciar como a ciência contábil pode ajudar, contribuir, influenciar, ser um diferencial na área de gestão, na área de empreendedorismo. E nós já tivemos aqui a Nádia Saraiva, é uma empreendedora na área de combustíveis no ramo de aviação. Tivemos a Luísa Aline, que contribuiu para a gente sobre como ela surgiu, como ela nasceu assim na diretoria financeira de uma grande instituição e tendo como formação a ciência contábil. E hoje nós vamos aqui para o nosso bate-papo com o Ivan Cordeiro. O Ivan, que também tem na sua formação a ciência contábil e que, vou dizer, tá, Ivan, é um grande referencial. E quando eu peguei assim um currículo, eu disse, rapaz, o que é isso, Vi ali várias empresas eu vou dizer startup, que eu fui usuária, e vi o grande referencial. E para mim, um dos grandes diferenciais quando eu vejo empreendedores, quando eu vejo gestores, executivos que têm a formação na contabilidade, me remete muito ao que eu me propus. E que alguns de vocês que já vêm acompanhando nos nossos episódios já sabem disso, mas eu defendo muito que a ciência contábil ela nos dá um campo de visão muito amplo. Mas ela me dá esse campo de visão amplo também me dando um local para ocupar. Então, eu hoje não estou atuando como contadora, embora sou contadora, não estou como contadora, neste momento, nesse processo, assim, dentro da minha trajetória, mas eu decidi traçar uma trajetória profissional, eu desenhei essa trajetória. Então, foi quando eu decidi que eu iria cursar a ciência contábil, foi quando eu decidi que eu iria passar por vários tipos de empresas enquanto eu estivesse na graduação, porque eu queria experimentar e depois, de formado, decidir aonde eu ia ficar. Mas antes eu tinha essa percepção, Ivan, dentro de segmentos de empresa. Eu tinha essa noção de segmento de empresa, mas depois que eu comecei a analisar a contabilidade, eu comecei a dizer assim, não é só o segmento de empresa, mas o que da ciência contábil eu vou fazer? E aí entra o processo de conhecimento profissional. Eu tenho um perfil muito generalista. Então, se você me pedir para conversar sobre isso é uma habilidade, tá? Mas aí também tem os dois lados em tudo, Tem um outro risco, que é você não ser especialista em algo. Então, eu sempre tive essa percepção de que eu consigo passear em diversas áreas, mas eu preciso ser especialista. Então, eu não precisava nem que ninguém me cobrasse, eu já me cobrava muito disso. E aí vem de uma formação e uma referência profissional que eu tenho de casa, Então, eu preciso ser especialista em algo. E aí, quando eu pensei em conhecer diversos tipos de empresa, depois eu disse, poxa, eu tenho um desafio ainda maior, que é dentro dessas diversas possibilidades de atuação em empresa, eu vou ser especialista em quê? Porque a contabilidade também me dá. Eu tenho uma ramificação na área tributária, eu tenho ali na área de gestão de pessoas, Além de gestão de pessoas, vem a parte burocrática, que é o departamento pessoal, eu tenho uma societária, eu tenho uma patrimonial, eu tenho diversas, financeira, eu tenho diversas possibilidades de atuação. E eu fiquei, eu vou ser especialista em quê? E aí, então, como eu tive que desenhar essa trajetória profissional, depois eu desenhei ser professora, e acabei fazendo gestão na graduação, e aí depois eu disse, agora eu vou estudar para ser conselheira, e aí eu vi outras diversas possibilidades que confirmou aquilo que eu já visualizava da ciência contábil, Ela, enquanto ciência, ela me dá diversas possibilidades de atuação. E mais recente, eu me vi com uma possibilidade que quem me abriu, vamos dizer assim, quem acendeu a vela foi a ciência contábil. Foi atuando enquanto contadora. Só que quando essa vela acendeu, que eu acendi mais um, o holoforte acendeu, eu disse, meu Deus, quanta coisa eu posso fazer. Que é atuar na gestão de processos. E aí, quando eu comecei a atuar na gestão de processos,
tem algo que vai puxar um pouquinho aqui, um cadinho de você, pra, né, já não trazer assim, o nome da tua empresa que você está hoje, que é a questão da automação. Então, a contabilidade, com todas as suas etapas e burocracias que tem, que eu defendo a teoria da burocracia, tá? Não sou contra. De novo, tem os dois lados, mas não sou contra, eu acho que sim, põe ordem, e é preciso essa ordem só não pode nos parar ou não possibilitar que a gente possa avançar, crescer, tá? E aí essa burocracia, ela requer uma automação, e a contabilidade, quando eu entrei nos processos, eu consigo resolver problemas que as pessoas acham que ela é só um pontinho, e aí tem aquelas bonecas gregas que você acha que tem um problema e começa a tirar, tem vários outros. Eu vou na última, eu não vou na maior, eu vou na última. E aí quando essa última, assim, a pequenininha tá lá, que o pessoal acha que o problema é gigante. Não, esse gigante, ele é só uma consequência, o problema é bem pequenininho e tá lá dentro. Que eu resolvo todo o restante, todas aquelas capas acabam desaparecendo e eu otimizo tempo, pessoas, recursos financeiros. E isso, quem me abriu o campo de visão dessa possibilidade foi a contabilidade. Porque enquanto contadora, eu via vários problemas que diziam assim, ó, você caminha esse campo todinho e pum, lá na contabilidade é o final da linha e você encontra o problema. E chegou um momento, enquanto profissional, que eu cansei de ficar resolvendo o problema no final da linha. Até um dia que eu disse, vamos parar tudo. Não adianta a gente ficar resolvendo o problema aqui. Vamos voltar lá para o começo, de onde sai. Quando eu percebi que eu resolvi lá no começo de onde sai e que aqui tudo começou a fluir muito melhor, eu disse, esse é o caminho. E aí a gente começou, eu e uma parceira, começamos a trabalhar isso, primeiro com o objetivo de ajudar os nossos colegas contadores a otimizarem, automatizarem os seus processos, para daí levarem para os seus clientes e daí você conseguir fazer planejamento tributário melhor, mais eficiente, você conseguir fechar um relatório contábil de forma mais rápida e eficiente, fazer análise e tudo isso da contabilidade. E aí eu resolvi pescar no mercado profissionais que têm a sua formação em contabilidade e que eu acredito que sim, conseguiram também, talvez de uma forma não planejada, mas de uma forma orgânica, porque foi acontecendo, né? E aí você viu e disse assim, eu tenho uma formação em contabilidade, mas hoje estou atuando em determinada área, em determinado segmento. E aí eu preciso que os nossos alunos, e aqui acompanham o nosso podcast, alunos de diversas áreas, administração, contabilidade, comércio exterior, economia, e fica também lá para todos, né, aberto para que possam assistir. E eu queria trazer essa percepção. Primeiro, a percepção da interdisciplinariedade entre disciplinas da formação, mas também entre cursos. Porque no mercado a gente precisa também ver, né, e construir um processo de parceria. Então eu preciso do administrador, o administrador precisa do contador. Eu tenho visão que pode auxiliá-lo, que pode te ajudar, e você tem visão que também pode me ajudar. E aí foi pensando nisso que eu disse, eu preciso que agora venha o Ivan Cordeiro, porque acho que dentro da tua atuação, dentro de como você vem contribuindo, eu acho que você tem uma contribuição agora para passar para os nossos alunos, que é também despertá-los para essa possibilidade de atuação. Que muitas vezes a gente acha que, poxa, eu vou me formar e eu vou fazer só isso. Tira esse só, porque o isso que você vai fazer, ele pode ser muito grande com diversas possibilidades que a gente tem. Então já quero antecipadamente te agradecer pela disponibilidade. Eu sei da correria e da logística da agenda. Olha, para o Ivan estar aqui com a gente hoje, somos todos privilegiados, tá? Tá aqui conosco nesse momento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, a sua formação, como foi que a ciência contábil chegou na sua vida, como que contribuiu. Conta um pouquinho, porque eu não vou apresentar o currículo do Ivan, eu vou deixar que ele faça isso pra gente. Tá, primeiro, professora Walinádia, super obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, eu fiquei super lisonjeado quando você fez a proposta e assim como você, somos colegas membros do Conselho de Contabilidade, né, no grupo de estudos, no grupo técnico,
Eu também sou professor, né? A profissão é algo que eu sempre almejei dentro daquilo que eu pretendia fazer, porque eu acho que a gente vai compartilhar conhecimento e a gente vai compartilhar experiência com todo mundo que está aqui querendo ouvir a gente. Então, eu acho que para começar é muito legal. Obrigado novamente, então. E vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do que a gente acredita, aposta e pensa sobre contabilidade e sobre tudo aquilo que permeia, né, o espectro de ciências contábeis, de administração, porque todas elas são correlatas dos aspectos econômicos, num contexto macro, num contexto micro, que a turma também está acompanhando, e no cenário de globalização, que é uma tendência que, enfim, chove no molhado, porque agora as relações são muito próximas entre nações, continentes e assim por diante, né? Os números todos, eles são cada vez mais internacionais, ou pelo menos precisam estar dispostos de uma maneira internacional, então, de uma maneira uniforme, então vamos fazer com que isso aconteça. Então, vou te responder agora a minha apresentação. Meu nome é Ivan Cordeiro, sou contador de formação, eu tenho um mestrado em administração, que era uma coisa que me permitia ir para a sala de aula, então sonhava com isso, e acho que fica o primeiro convite para todos os alunos que estão aqui, né, de sonhar, de realmente traçar metas, de tentar imaginar tudo aquilo que eles pretendem fazer, né, durante a sua carreira, durante a sua vida, porque tem um sonho, tem um lado profissional, tem um lado pessoal, essa combinação precisa ser muito bem trabalhada, muito bem dosada. Então, essa foi a primeira parte. Eu venho de uma família onde existiam muitos contadores, existiam muitos médicos, né? E aí uma coisa que eu aprendi desde cedo havia uma confusão ali, uma pressão, né? O convite para ir para a área de saúde, e depois eu fui, mas não do jeito da medicina ou qualquer coisa parecida, mas em finanças, e a gente vai chegar lá. E eu aprendi que a gente primeiro precisa decidir aquilo que a gente não quer, para depois pensar numa árvore de caminhos que eventualmente vai ficar ali para a gente decidir. Né? E quando eu vi, assim, que eu falei, nossa, saúde é muito legal, mas acho que não é para mim. Eu tenho uma aderência ali, eu acredito que os números eu vou conseguir navegar melhor, então eu gostava muito de matemática. Então, naturalmente, fui ali para o campo das ciências sociais e me identifiquei bastante com ciências contábeis desde o início. Então, entrei muito cedo na universidade, ali com 17, 18 anos. Apesar de achar ou de acreditar no potencial das ciências contábeis, né? Assim como muitos dos estudantes que entram em qualquer curso, eles têm muita dúvida ali no início, na largada da disciplina, do módulo, do primeiro semestre, até porque tem muitas cadeiras iniciais introdutórias, mas logo num segundo momento eu precisava experimentar o que era aquilo na prática. Né? Então, desde cedo eu precisava vivenciar no escritório de contabilidade, né? E depois eu fiz uma carreira em consultoria. Então, a relação com contabilidade para mim ela é muito interessante porque eu nunca atuei como contador. Né? E aí, a turma que está aqui nos ouvindo, fiquem tranquilos, assim, não precisa desligar agora, sair agora. A gente vai falar de tudo aquilo que permeou ali a contabilidade, né? E com ela ali num alvo central para que a gente pudesse navegar no mundo de finanças. E para mim é um super suporte, assim, na verdade é a base de tudo, ter essa sustentação e fundamentação de leitura sobre números, sobre performance financeira, sobre desempenho, para entender o mundo que é esse contexto das ciências sociais. Então, falei da minha formação local, eu gosto de estudar bastante, então eu acredito no poder da educação como um elemento de renovação e de revitalização, assim, das nossas vidas e carreiras. Então, recentemente eu concluí um MBA no Reino Unido, em Manchester, na Universidade de Manchester, e não foi fácil, mas aí tinha o desafio do idioma, né, de estar com pessoas, né, de culturas e países diferentes, e isso foi espetacular, porque no final do dia deu para perceber que a gente estava convergindo ou pensando de maneira muito parecida, cada um no seu ramo de atuação, cada um no seu local de trabalho. Então, assim, eu saí ainda mais feliz de ter certeza de que tinha feito uma escolha muito legal e que agora precisava devolver para o universo, porque a gente não traz as coisas somente para a gente é parte de um sistema muito maior. Então, como contador ou com a formação contábil, eu entrei na Deloitte, uma consultoria do Big Four ali, global, e na área de auditoria eu atuei por 7 anos. E nesses 7 anos eu tive uma experiência incrível, na verdade várias. Primeiro porque eu viajava bastante, então já tinha uma questão ali de cultura e de experimentação de novos locais, assim, que dá pra gente, assim, né? Viver e viajar são coisas, viajar assim, é uma coisa que te dá muito... E aprender, né? Porque a auditoria, ela te ensina, né? Acho que até os próprios programas para você poder iniciar, né?
Big Four, mas nesses programas de auditoria, ela traça, eu digo, tem uma escada, né? Eu acho que ele já te traz para um pouco de percepção, de também humildade que às vezes a gente precisa, né? A gente está numa era que tudo tem que ser muito rápido. Exato. Até porque tudo está na palma da mão, às vezes está na palma da mão, está aqui no braço, no punho, no relógio, né? Então, assim, é tudo muito rápido. E às vezes a gente entender que é uma escalada também é necessário. Porque senão muitas vezes a gente se depara com a sensação de que, isso não é para mim, ou eu acho que eu fiz a escolha errada. E quando eu me deparo com alguns relatos desse, eu gosto sempre de escutar e dizer assim, por quê? Também não dá para ignorar, porque também pode acontecer. Mas por quê? Porque eu não consigo. Esses dias, eu falei com um ex-aluno, ele, professora, eu acho que eu fiz a escolha errada. Estou formado, estou atuando, mas eu acho que eu fiz a escolha errada. Ele, por quê? Porque eu não sou reconhecido. Eu não consigo sentir que eu tenho sucesso. E eu nem entrei no quesito com ele do que é ter sucesso ou não. Mas eu quis entender com ele assim, o que é esse reconhecimento? Porque você entrou em uma empresa como estagiário, de estagiário você foi para assistente, você foi para auxiliar, você foi analista, você estava a um passo de se tornar especialista dentro da empresa e você ainda não se sentiu reconhecido. Então, por quê? Né? Eu vejo muito isso na auditoria. Ela te ensina muito. Eu tenho alunos em sala de aula que trabalham, né, em auditoria, são os pica-paus. Sim, carinhosamente. Carinhosamente, né, a habilidade dos pica-paus. Mas eles aprendem, os rapazes desse aluno, e aí são alunos que, por viajar muito, acham, professor, eu vou ficar reprovado por falta. Cara, tu vai ficar reprovado por falta. É capaz de eu faltar e tu vir dar aula no meu lugar, porque aprende muito. E a nossa ciência, ela é aplicada, né? É uma ciência social aplicada, então Exato. Não dá para ignorar essa prática. Não, então, tendo vivido essa experiência em auditoria, primeiro que eu aprendi o que era pensar em carreira e a empresa, a firma, na época, me ajudou com isso. Então havia uma preocupação mútua, o que é espetacular, porque ali no começo, com 20 e poucos anos ali, você não consegue imaginar o que é isso na prática. Então é muito legal você escolher parceiros, né, e companhias que estejam ali te acompanhando nesse desenvolvimento profissional, nesse crescimento pessoal. Então eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, fui lá e fiz, né, tive a oportunidade de participar de processos de abertura de capital na Bolsa, fui lá e fiz, né, fizemos como equipe, e vários segmentos de negócios diferentes, né? Em saúde, indústrias, serviços de um modo geral, de tamanhos diferentes. E aí teve uma hora que aí a coisa começou a ficar interessante, porque já tinha um nível ali de internacionalização, de comunicado com outros escritórios de outros países. E eu falei, nossa, isso aqui tudo é espetacular. Foram 7 anos incríveis. Eu acabei nos últimos anos me especializando bastante no setor de energia, né? A distribuidora de energia local aqui na época chamava Coelce e hoje chama Enel. Me tornei representante dessa equipe de auditoria externa durante 2 anos e meio, quase 3 anos, e foi muito legal, assim, engajar com a alta cúpula da administração, com a tomada de decisão, com o papel da auditoria, da transparência, né, do compromisso ali em ter números acurados, porque o mercado estava esperando por esses números. E quando eu olhava tudo aquilo, eu falei, nossa, parece que faz muito sentido isso aqui tudo, né? E aí foi grandioso, assim. Então foram 7 anos incríveis, uma experiência que eu guardo com muito carinho e eu convido todos, né, aqueles que enveredam pelo campo de auditoria, de compliance, né, tanto auditoria externa como interna, enfim, tem vários tipos ali e tamanhos, né, estruturas, mas é um caminho muito legal. Depois disso, movendo um pouquinho ali a vida, eu entrei ali no setor, passei rapidamente no grupo conglomerado, grupo Edson Queiroz, né? Então a gente está aqui hoje falando de algo que eu também tive a oportunidade de conhecer ali durante 1 ano e meio, trabalhando na holding, ali, olhando todas as estruturas e também viajando bastante, porque essa vida de auditoria ela carrega um pouco, mas logo depois eu também dei uma migrada, assim, eu queria trabalhar um pouco mais com finanças, com controladoria, me tornei diretor de uma operação hospitalar hoje com 200 leitos aqui em Fortaleza e também entrei para o ramo do empreendedorismo, né, das empresas de alto crescimento. Lá em 2012, a gente montou um projeto chamado Clínica Sim. Eu falo porque naquela época era um projeto, hoje é uma rede de clínicas espalhada pelo Brasil. Acho que estão em 5 estados e mais de 1.000 colaboradores. Enfim, tem todo um projeto de clínicas populares, mas por trás tem um elemento de tecnologia e de construção de marca e de uma tese social muito importante, que é você dar acesso ali à saúde para eventualmente pessoas que não têm plano de saúde. E aí eu vi que a coisa estava ganhando um outro formato, né? Então, se no primeiro momento eu estava
trabalhando na validação de dados financeiros para entregar isso para stakeholders, né, para a sociedade, para o mercado de um modo geral. Num segundo momento, eu me vi construindo um negócio e nada mais agradável e prazeroso de você construir um negócio é você saber que você tinha que aprender ali nessa construção, mas que você tinha a responsabilidade incrível de manter e criar ali a sistemática de gerenciamento de números, controle de informações, processos, né, que não existiam, porque éramos nós ali criando como as coisas iam funcionar, definindo políticas, definindo regras. Então a gente era o próprio compliance, a gente olhava assim e falava, esse organograma está faltando alguma coisa. Não, temos que ter uma área de compras, mas poxa, mas quem vai ser quem vai fazer a área de compras? Joga para o Ivan, mas o Ivan faz o contas a pagar. Então, cadê essa agregação de função? E eu, como ex-auditor, aquilo era uma atrocidade. Conflito, não chegou a ser um conflito para você, porque a gente sabe que, até no papel da auditoria, você sabe isso muito bem, os mapeamentos que faz, né? Como está a questão da governança, como está o risco, onde tem fraude e não tem, porque aí, a partir daí você diz, opa, com que acurácia eu vou entrar? E aí, de repente, eu brinco muito, esses dias eu disse para um cliente, olha, quem compra não paga, quem compra não recebe, porque não era quem comprava, pagava, recebia. Eu disse, rapaz, se a compra foi feita errada, a pessoa vai receber errado, vai pagar errado. Eu não tenho nenhum critério aqui para poder ter Não é quem vai apontar o dedo e dizer você fez errado, não, é quem vai acender a luz e dizer isso aqui não está tão certo, vamos arrumar, né? Ou como pode melhorar. E aí quando tem esse conflito aí, começa... Não, e assim, imagina que a gente construindo com pessoas de formações diferentes algo que era novo para todo mundo, porque na época era uma indústria nova, assim, ninguém conhecia como que ia funcionar, e aí fizemos a primeira, acertamos na segunda, nem tanto na terceira, mas tinha ali um projeto ali de ampliação e expansão regional, nacional, né, e com uma possibilidade de captação. E aí caramba, de novo, elementos de auditoria, contabilidade, finanças, tudo isso vindo, né, num pacote de algo que a gente estava montando. E aquele chapéu de responsabilidade muito forte. Então, assim, eu brinco dizendo que a terapeuta tem que cuidar dessa parte, porque foram muitos desafios ao longo dos últimos anos, diferentes, mas sempre ali, junto ali do espectro contábil, né, de você ter disciplina no registro, na mensuração dos dados, controle sobre informações para fisco, né, questões de tributos, oportunidade de crédito, subvenções governamentais, sempre que possível, questões regulatórias, que eram muito importantes em saúde, então a gente tinha que aprender. A primeira coisa que eu aprendi, e foi na véspera de uma entrevista para a TV, é que em saúde você não chama de cliente, você tem que tratar por paciente, porque se eu entrasse na TV falando que era um cliente, eu estou mercantilizando a saúde, e aí eu falei, nossa, então olha só, dos números que eu tenho de volume de atendimento, eu estava ali preparado para falar do ticket médio, ou seja, de quanto que um paciente ele entra e ele performa dentro da casa. Eu falei, essa linguagem está muito técnica, ela funciona num evento de RI, de relacionamento com investidores, né? E aí, para não ficar só dentro do contábil, né, indo agora para o campo da administração, qual que era o desafio, né? E aí, saudando aqui os alunos de administração que estão aqui com a gente hoje, era juntar tudo isso, ou seja, você tinha uma relevância sobre números que é necessária sempre na nossa vida, a gente precisa tomar decisão baseada em números, seja lá qual decisão a gente está tomando, né? A gente precisa ter um pouco mais de fundamentação, fatos e dados, no sentido, no campo de administração, né, de tomar decisões ali, então, substanciadas em fatos relevantes ou informações que pudessem te agregar. Quanto eu consigo fazer de investimento? Esse investimento retorna, não retorna? Poxa, ele tem um elemento de risco, mas precisamos falar com a contabilidade como a gente vai mensurar isso daqui e tal. Quando você fala isso, Ivan, me remete a algo que para mim foi o que sempre eu disse assim, rapaz, a contabilidade, esses números, eu não vou só me referir à contabilidade, mas essa percepção dos números, que alguns às vezes, mas a contabilidade ou algum ramo da própria administração, ela trabalha muito com número. E eu disse, cara, o número, ele traz para mim uma consciência e uma clareza que é fundamental. Porque até a percepção do risco, eu digo sempre, eu não tenho medo de correr risco, eu tenho medo de correr um risco que eu não conheço. Mas se eu conheço, cara, eu sei já quais são as estratégias que eu vou ter que traçar, os caminhos que eu vou ter que percorrer, se isso aqui acontecer. Então, não tenho medo de correr risco. E os números em si, a análise desses números, eles falam comigo com isso. Ele me traz clareza, ele me traz percepção, inclusive e principalmente dos riscos que eu estou correndo. Então, eu tomo decisões mais conscientes, mas com lucidez. Então, eu não sou pega
totalmente de surpresa, né? Eu tenho um processo de lucidez ali que esses números vão lá, espera aí, minha filha, pode acontecer isso, valeu, mas eu vou mesmo assim. Excelente, não é à toa que são ciências sociais, né? A gente não está falando de exatas, ou seja, não é o número pelo número, né? Aquele output que você calcula ali, ele dá um determinado número e acabou, ele requer uma análise, ele tem uma história para contar. E aí eu costumo dizer que assim, quando a gente navega no campo da demonstração financeira, da performance sobre resultados, você precisa imaginar o seguinte, o que está ali tem todo um contexto, tem toda uma história, tem um conjunto de áreas, de setores, tem a parte interna, tem a questão externa, e aí quando você vai para o elemento do risco, e aí o que é externo você não gerencia, você acompanha, você mensura, você tenta entender, e aí os economistas aqui já fazem todas aquelas previsões, projeções, né? E aí você vai juntando tudo isso dentro de um pacote. E aí você olha cenário global, cenário local e tal. Eu costumo dizer, e aí tem uma passagem muito legal, que era assim, a gente estava então dentro de uma indústria nova, criando uma companhia nova, processos novos, e a gente não tinha sistema, tá? A gente começou no Excel, na raça, né? E todo mundo ali muito começando carreira, mas com uma vontade de fazer acontecer. Que aí eu acho que é outro recado super importante que todo mundo tem que ter, assim. Então, a meta, o plano, poxa, ter ali uma gana incrível, porque é onde o nosso físico, o nosso metabolismo, né? A gente está ali no começo de uma vida madura, de uma faixa profissional ali que tá nascendo. Então, que a gente dedique e envie todos os esforços necessários para devolver, e eu acho que devolve, sabe, Alinade, assim, eu acho que as coisas acontecem, ou elas convergem, né, dentre erros e acertos, muito mais para acertos do que erros, assim. E o que for erro é curva de aprendizado, se não tiver nada grave, se não tiver nada fora de jogo, assim, fora da regra, eu acho que isso vira algo que lá na frente você acaba aprendendo e ganhando muito, assim. E aí, finalmente, né, eu passei 10 anos nessa história, sou cofundador e sócio dessa operação, e a operação tá indo de vento em polpa, mas recentemente eu tomei a decisão de voltar um pouco mais para a contabilidade, olha, isso é muito interessante, porque hoje estou numa startup, a Caveo, que vem do latim, que significa cuidar de, né? É uma startup, uma fintech especializada em saúde, em profissionais de saúde. E o nome Caveo é cuidar de, porque a gente entende que os profissionais de saúde, médicos principalmente no primeiro momento que a gente lançou o produto para eles cuidam das pessoas e precisavam de ajuda, precisavam de cuidados. A gente enxergou o problema, que aí é uma coisa de empreendedorismo, startup também, que é uma coisa de, poxa, então existe ali um diagnóstico, e a contabilidade me chamou, tendo vivido isso na última década, lá na rede de clínicas e no hospital também. Eu pude perceber que a relação ali do médico-contador, e eu estou falando do médico-contador porque é o nosso ICP, o nosso cliente ideal ali, o nosso modelo que a gente foca, mas não é diferente, assim, existe uma distância ou uma eventual distância que é arriscadíssima, né, em uma contabilidade que ela, quando não é própria, quando não é interna, ela fica muito distante do empresário, né, do executivo, da empresa, do cliente que ela está atendendo. E aí a gente olhou e falou, precisamos dar uma atenção e aproveitar algo que também agora, acho que falar de transformação digital e tecnologia é chovendo molhado, porque agora é a bola da vez, né? E a pandemia acelerou tudo isso. Então a gente, naquele momento ali, na virada de chave de pandemia, a gente falava, precisamos ter um produto digital onde a contabilidade, que tem um valor imensurável, né, ela não está sendo valorizada e reconhecida como deveria. Então, nós vamos enaltecer isso pelo mecanismo da tecnologia e nós vamos empoderar o cliente. Então, ele vai se aproximar da contabilidade, ele vai nos ajudar enquanto contabilidade, porque a gente coloca um produto digital na palma da mão dele, mas, por outro lado, eu tenho ali o responsável técnico, o analista acompanhando todo o processo, né? Mas ele também tem uma timeline da produção, do faturamento, do contas a receber, tem uma DRE lá, que nem é uma DRE essencialmente contábil, porque ela é mais para nós, mais tecnicistas, né? E tal, mais aquela que ele gosta ali. Eu brinco que tem um livro de contabilidade para não contadores, sim, né? Então é uma coisinha meio história em quadrinho, mas que seja didático para quem está ali, poxa, fez 5, 7, 8 anos de saúde, de medicina, de odontologia, de psicologia, mas que precisa agora desse cuidado, desse carinho no manejo das suas contas pessoais. E aí a nossa tese ainda tinha um elemento mais incrível por trás. Era, a gente sabe, enquanto contadores, enquanto administradores, informações financeiras que ninguém ainda sabe. Sim.
né? E eu também sabia lá em auditoria, mas em auditoria eu não poderia jamais colocá-las em exposição, né? Porque a gente tinha ali a informação confidencial. Mas dentro do nosso projeto, a gente estava aprendendo dados de renda, dados de originação de crédito, dados bancários, né? E eu brinco dizendo que são as perguntas do Globo Repórter, né? Que é onde ele trabalha, quanto ele ganha, quando ele recebe, então onde vive. Então assim, a gente não precisava esperar sexta-feira do Globo Repórter para poder ter essas respostas. E assim, o Serasa adoraria ter essas respostas em tempo real para fazer análise de risco mais acurada. O banco adoraria ter essas respostas em tempo real ou elas auditadas, porque há uma relação ali síncrona, né, ligada agora entre cliente e contabilidade, onde ele mesmo oferece os dados e não há uma discussão sobre isso. Exatamente. Então, a gente olhou, a fintech nasce depois do produto de contabilidade digital. A gente nem desenvolveu tudo ainda, mas a gente tem tanta coisa para fazer e eu acho que o mundo hoje nos oferece um convite para fazer tanta coisa que eu estou aí tentando contar um pouquinho mais de história nesse mundo de empreendedorismo. Não é fácil, mas é muito divertido, a gente quebra a cabeça, quando dá certo todo mundo conta história legal, mas ninguém lembra como é que era nos bastidores, né? Então, acho que tem uma coisa aí sobre tudo isso que permeia esse universo contábil, administrativo e por aí vai. Muito bom. Ivan, teve uma coisa que tu mencionaste aí que para mim, assim, eu acho que eu queria escutar um pouquinho mais, tá? Como iniciou na época lá, acho que da clínica que vocês decidiram se reunir, né? Começaram a fazer, da clínica assim, aí nesse processo assim, a gente começou meio bruto, era com planilhas mesmo. Então assim, você vê, eu vejo um processo de transformação, mas também de evolução. E que não é fácil, e acho que até mesmo nesse processo de evolução, a gente já evoluiu, tá no sistema, tá automatizado, tem todos esses elementos hoje, e mesmo assim ainda tem dificuldades, porque a gente não se contenta com esse, né? Agora a gente pode melhorar ainda mais, porque o mercado é movimento, a vida é movimento. Então, dentro desse processo, quando vocês estavam lá, que ainda era nesse início, assim, em planilha, para mim vem algo que também me remete muito a essa questão da contabilidade, é porque quando a gente entra nas organizações, ou até mesmo no nosso próprio processo, a gente acha que já tem que ter um modelo gigante perfeito. Enquanto eu não estou com esse modelo gigante perfeito, então eu nem vou começar. E aí, assim, eu trago essa percepção desde do aluno que está em formação ao aluno que está, vou dizer assim, pré-formado, porque ele está no último semestre defendendo o TCC, já passou no exame de suficiência e foi aprovado, ao aluno que acabou de se formar, que já está no mercado e não consegue ver esse reconhecimento. E que para eles é muito assim, professor, eu tô aprendendo aqui coisas que quando eu for para o mercado eu nem vou atuar. Porque ainda tem aquela percepção da atuação, que aí lógico, né? Em sala de aula, a gente, se é professor também, a gente trabalha o aluno para que ele possa, e vamos usar o termo performar, né? Para que ele possa performar em grandes organizações. Eu desejo muito que um dia eu possa te encontrar em uma grande organização, sendo um contador de uma multinacional, tendo que fazer viagens internacionais, tendo que fazer a conversão de uma demonstração financeira em reais a qualquer outra moeda aí, que você possa consolidar isso e trazer essa percepção. Eu desejo que um dia eu te encontre assim e que nós dois estejamos numa mesa conversando e discutindo em uma assembleia antes mesmo dos investidores chegarem a gente, né, trocar uma ideia a esse nível. E a sala de aula é para te preparar. Lógico que não podemos esquecer daquele começo, né, de abertura de empresa, de registro, porque são todos esses elementos básicos que a gente consegue trabalhar para vir, né, para algo muito maior. E que quando eu disse para você que isso me chama a atenção, é porque por estar vivendo hoje essa questão do processo, é como se eu cheguei lá na frente, nesse nível, de estar em multinacional, de estar em empresas de grande representatividade aqui no nosso estado, e eu olhar e dizer, gente, esse nível que eu já estou aqui, não estou ainda no último degrau e nem quero estar. Porque quando a minha escada é aquelas que vai só aumentando, né? Cheguei aqui, o quê? Solta aí, meu amigo, porque aquela escada tem que subir mais, porque eu tenho que fazer mais coisa. Cheguei em um determinado nível, eu disse, cara, tem problema. E tem problema onde? É no básico. Por quê? Porque, né, back to the basic. Sim. E vamos fazer bem feito, um básico? Então, muitas vezes a gente ignora isso e eu queria ver, assim, um pouco de percepção tua dentro de todas essas ramificações, Ivan, porque
E aí eu vou até já abrir também, quando a gente, né, conversou e quando você disse assim, Nádia, hoje tem um produto que é para automatizar a vida dessa ciência contábil, o contador, mas voltado para uma área que é da saúde. Eu disse, fantástico, que bom. Vai ser um gancho excelente para o nosso bate-papo, porque é uma área que eu também dou um suporte para empresas que prestam serviços de manutenção em equipamentos médicos, muito mais voltado para tomografia, né, ressonância, mas também para alguns médicos. Mas esses médicos é porque eles não têm essa percepção da gestão. E aí eles se deparam com uma outra realidade, né? Que assim, eu estudei a minha vida inteira para cuidar, mas eu nunca tive essa percepção de gestão. Ninguém me ensinou esse básico de gestão, né? A faculdade deles não ensina. Não ensina. É impressionante como eles, profissionais de saúde de modo geral... Espera só um pouquinho que vai ter que trocar bateria. Ah, claro. Tá, ok, vou aproveitar e tomar aqui uma aguinha. Tá bom, então... Deu um rec aí, eu dei aqui. Tu avisa quando? avisa aí. Tá Tá bom. Não, então, muito legal esse ponto da questão do Excel e até o uso dos sistemas mais avançados, e aí você construir tudo isso e saber que nunca vai estar perfeito, porque nunca está. Né? Então, sempre que a gente imagina que você atingiu o ápice da maturidade ou que você está plenamente completo, este é o dia que a coisa começa a decrescer e cair. Então, que até como sugestão de carreira e de mentoria de carreira aqui, é que a gente realmente avalie qual é o momento que eu quero tomar essa decisão. Ele provavelmente não deveria ser agora. A gente está ainda como seres humanos, como profissionais, todos em crescimento. Eu falo muito isso para os alunos em sala de aula. Eu falo, ó, só tem uma diferença, né, entre eu que estou aqui como um facilitador para vocês e vocês. É um pouquinho mais de tempo de idade. Assim, o que vocês vão fazer, o que vocês vão construir, obviamente, de cada um vai trilhar uma história, vai ter um caminho, mas se fizerem ali com disciplina, com muito esmero, com muito carinho, vocês talvez vão contar histórias ainda muito mais incríveis e eu adoraria estar sentado aqui daqui a alguns anos ouvindo essas histórias. E aí, para mim, sala de aula tem uma coisa assim de reciprocidade, de troca, que eu acho que reverbera com essa questão da causa social, de você dar um pouquinho para o mundo e ganhar um pouquinho de volta também. Então, nos sonhos lá desde sempre, assim, além de contabilidade, estar em sala de aula era algo que eu sempre quis fazer, então, de novo, né, super honra, um orgulho estar aqui. Sobre a questão dos sistemas, a gente navegava muito nesse desafio. Então, assim, bom, você sempre vai precisar de tempo e dinheiro, tempo é dinheiro, então no final do dia você vai precisar de dinheiro. Então, a gente sabia que na medida que o negócio tomasse proporções maiores, a gente precisaria de ferramentas mais robustas, mais sofisticadas, desde que os processos fossem ali sendo construídos da maneira correta, né, paulatinamente ali desenhados com uma consistência. Ora, era um ex-auditor fazendo isso, gente com muita boa vontade, uma equipe de qualidade desde sempre, assim, que queria realmente fazer coisas grandiosas. Então a gente tinha ali os elementos certos para começar a fazer isso. Estava pronto? Não estava. Então chegou uma hora que a gente falou, o Excel não vai aguentar. Primeiro, porque ele tem lá um número limitado de linhas. Segundo, que a chance de fazer alguma coisa errada sobre ele é altíssima. Exatamente. Terceiro, porque essa planilha vai navegar multi-áreas, eu não vou conseguir mais gerenciar absolutamente nada. Ou seja, não é um sistema integrado. Eu vou perder a velocidade da informação, eu vou perder a salvaguarda, a qualidade e o controle do dado. E dado hoje é tudo, né? Então, a gente fez uma migração para o TOTUS lá no primeiro momento. Aí eu lembro que em 2014 e 2015 tinha um RP rodando, conectado, bonitinho, fazendo várias coisas que a gente, né, fazia no Excel, mas dava muito trabalho porque era muito manual e caramba. Gera uma vitória, né? Porque já comemora. E aí tem dois pontos aí, tem duas vertentes dessa primeira migração assim, que para mim também deixa um recado muito claro para a contabilidade. Primeiro é o poder dos sistemas, né? Eu vivi isso em auditoria. Hoje não se faz mais auditoria sem você ter uma super auditoria, uma mega validação dos sistemas envolvidos. Então você tem todo um projeto de arquitetura de tecnologia, né, que as empresas têm e nós contadores precisamos entender de alguma forma como é que esses sistemas estão acoplados
para entender como é que os dados se comunicam, como é que essa alimentação funciona, para que você tenha ali de novo o número de saída, aquilo que vai sair no balanço e tudo mais. E aí quando eu falo de sistema, você tem sistema de todo tipo de tamanho, né? Então eu falei aqui do TOTOS como um grande player nacional, mas a gente fala de SAP, de Oracle, aqueles lindos e maravilhosos que são completos e fazem tudo, mas fazem tudo quando está tudo pronto. Ou quando os processos estão bem estruturados, estão bem tabulados. Não adianta querer jogar uma responsabilidade no sistema, né, como a gente fala. Primeiro que o sistema não faz relação premiada, porque se fizesse ele ia começar a entregar onde é que estão todos os problemas. Exatamente. Mas, assim, voar no avião pronto todo mundo quer. Agora, construir o avião que você vai voar, olha a responsabilidade, que você vai voar e depois ter a responsabilidade da manutenção nele, porque sabendo que quando ele não voar direito, a gente sabe o que acontece, então vai ser um desastre se a gente não tiver muita atenção e carinho sobre essa arquitetura. Digo até mais, Ivan, sabendo que por vezes vai ser você que vai pilotar. Sim. E por muitas outras vezes, não. Então, o risco, quando eu faço esse avião, que eu vou andar nele, mas eu estou pilotando, eu sei os riscos ali no processo de fabricação. Vai dar um probleminha aqui, mas eu faço aqui. E quando você não estiver pilotando esse avião, outra pessoa vai pilotar. Vai ter todas as instruções, porque é um outro ponto que eu vejo muito nisso, e que na contabilidade, eu dizia, a gente precisa entender esse processo, que eu fico olhando para esse final, e esse processo todo aqui, que ele acontece. Eu preciso saber, porque eu costumo dizer, aí também é uma decisão minha, em nenhum local por onde eu passar, ou por onde eu estou, ou por onde eu vou passar, ou por onde eu passei, eu quero que nada fique preso por minha causa. E ter mais um outro compromisso. Eu preciso saber quem vai ficar no meu lugar. Porque até hoje, eu ainda não quer dizer, até hoje não posso mais dizer até hoje, porque né, acredito que em fevereiro do ano passado, esse plano, isso já está ficando mais claro para mim. Acho que eu já encontrei aonde eu quero me aposentar. Né? Então, assim, o meu plano de aposentadoria ainda não tinha surgido. Acho que porque o empreendedorismo também sempre esteve em mim, mas as oportunidades, os convites que surgiram, eu sempre resolvi abrir mão do empreendedorismo para ir para esses convites que foram muito válidos porque me trouxeram ainda mais aprendizado, ainda mais percepção e que hoje eu consigo olhar para todos eles, não são todos ainda, graças a Deus, nem pode ser, para eu juntar tudo e dizer, é isso, vou preparar para poder tocar. Mas eu sempre tive esse compromisso, eu preciso que por onde eu passar, alguém possa ficar no meu lugar. É ordem de crescimento, que é esse dar e receber. Eu acho que é uma questão de liderança. Liderança na medida que eu brinco e comento muito que o tempo é o único ativo que não está no balanço, mas é valiosíssimo, né? E aí, mais recentemente, a gente aprendeu a definição de intangível, CPC 04, e um pouquinho mais de tecnicismo aqui, mas o tempo você não registra ele no balanço, mas ele talvez seja o ativo mais valioso das nossas vidas. Então, nós temos 24 horas por definição por dia. Então, a melhor forma de você fazer algo sustentável e algo grandioso é quando você multiplica essas horas. E só tem uma forma de você fazer isso. Eu em sala de aula, gosto muito de fazer analogia, porque foi uma forma que eu encontrei, né, de combinar ali um pouco da explicação técnica, teórica, que talvez muitas vezes ou algumas vezes é chata, tem toda uma complexidade até para eles envolvida. conseguirem assimilar, né? Porque eu digo, a aprendizagem é o poder de assimilação. Para eles conseguirem assimilar essa teoria ali só na norma, só na parte mais técnica, fica um pouco mais difícil. Exato. Então, assim, eu voltando lá para a construção do avião, vai ser muito bonito, seria muito bonito no dia onde você constrói o primeiro, voa, é o piloto, como você comentou, mas aí você forma o copiloto e aí você se afasta um pouco e deixa ele operar. E aí quando você olhar para o lado, tem um avião lá embaixo sendo construído, aquele que você, né, montou, e já tem mais copilotos ou futuros pilotos assumindo o comando. E aí você maximiza, é o poder das organizações exponenciais, é o poder da gestão de horas ali em escala. Então, acho que tem essa coisa que para mim ela é poderosíssima na questão de liderança e isso vale para todas as áreas. O outro ponto que a gente estava falando na construção do tempo e dinheiro que me veio à mente teve uma hora que a gente falou, não, legal, nós temos um RP, é tudo integrado, mas na medida que
os números ganhavam ali mais representatividade, ou que as perguntas, porque aí, como a gente precisava de dinheiro, a gente precisava de investidor, de investimento, né? Só tem 2 formas de captar, é do bolso próprio ou é de terceiros, e quando é de terceiros, ou é do bolso de terceiros ou é do banco. O banco não é geralmente o mais gentil ali, porque ele coloca um negócio chamado taxa de juros, né? E no Brasil isso nunca foi fácil, mas a gente então batia na porta e explicava, né, como a gente pretendia continuar dando passos largos de expansão, de crescimento, mas sem perder a sustentação, a consistência dos números, dos dados, até ali dos processos que estavam sendo construídos. E aí a gente veio com a ferramenta de inteligência de negócios, o famoso BI, né? Que aí você escolhe muito bem quais são aqueles 3, 5, 7, N indicadores, mas não podem ser demais, assim, porque eles precisam estar muito rápidos, disponíveis e acendendo visualmente cores ali que você sabe, né? Se está verdinho é porque parece que está legal, se está amarelo ali você presta atenção, assim, porque pode faltar aqui, fica atento. Quando você está dirigindo o carro que acende a luzinha amarela, provavelmente é o combustível que está baixo, então ainda dá para rodar, mas fica atento. Se acender uma luzinha vermelha, para tudo, e aí você construi isso de maneira visual, né, por trás com uma sustentação matemática lógica, com uma construção de sistema e tecnologia que você traz ali um outro time de especialistas, né? Eu pude ver isso na auditoria ao longo dos anos, eu vi isso dentro das organizações e a gente pôde construir isso, né? E a gente não faz isso sozinho, muito pelo contrário, é nessa hora que você se vê refém da turma de tecnologia. Exatamente. E aí eu costumo dizer o seguinte, então agora temos mais um desafio. Eu imagino, porque eu não sei tudo que eu quero, né? Eu sei o que eu não quero. A gente começou dessa forma lá, definindo. Então, assim, eu imagino coisas que eu gostaria de ter dentro dessa arquitetura, dessa complexidade, mas eu preciso de ajuda. E da ajuda de especialistas técnicos, né? E aí eu vi alguns profissionais de contabilidade indo para o campo da tecnologia, programar, desenvolver, ajudar ali na construção de sistemas financeiros, que é um outro ramo de atividade que cada vez mais tem ganhado força, né? Então, assim, nós estamos falando de uma geração que já nasceu tecnológica por natureza, né? Assim, a gente não viveu nem tudo aquilo que é a tecnologia. Não vivemos, né? A tecnologia na nossa época era muito diferente, né? Mas nós somos jovens ainda, então não era tão distante assim. Mas Estamos acompanhando, Estamos acompanhando. E o fato é, essa turma hoje, os alunos hoje têm um empoderamento, um acesso à informação incrível, né? Uma aderência à tecnologia muito mais forte do que gerações anteriores, mas aí vem um conflito, né? De como você sincronizar todo esse volume de informações, de dados e como você vai administrar isso para colocar dentro de um planejamento, dentro de um plano de execução e principalmente que você consiga atingir metas ali dentro de uma construção, seja de uma companhia, seja do campo pessoal, profissional. Perfeito. Vamos, eu tenho, assim, eu tinha mais uma pergunta para poder te fazer e a gente ir seguindo, mas você me despertou agora para uma nova e eu vou pedir para você permissão, licença, para eu poder esticar um pouquinho mais. Porque essa parte da tecnologia, assim, eu defendo muito isso, tá? A tecnologia, a automação, mas eu defendo muito também as pessoas que estão por trás, porque pegando até a própria analogia do avião, né? Assim, eu acho que você construir um avião, você pilotar, mas ele ser condicionado a você, eu acho que é pouco. Eu volto a estar naquela caixinha ali muito limitado, eu acho que é muito pouco. Assim como também eu pensar em automação, eu pensar em melhorias, e eu trazer algo muito robusto, mas eu não pensar em quem vai operar, eu digo muito, eu dar uma Ferrari para quem não sabe ainda nem andar de bicicleta. Então, isso tem um risco muito grande. E quando a gente olha para a automação, e aí eu me deparo, aí eu vou falar tanto da parte da contabilidade, como na própria administração, nos processos, nas diversas áreas. Quando a gente chega e fala assim, a gente pode automatizar isso. Aí as pessoas, vixe, mas então não vai mais precisar de mim? Eu assim, não estava nem no meu script, nem junto assim, né, com o objetivo mesmo do nosso podcast, mas é algo que me desperta porque quando a gente, conversamos aqui o nosso bate-papo, poxa, vamos trazer isso também, porque aí eu quero a tua visão enquanto empreendedor, executivo, gestor da automação em trazer uma contribuição, que eu defendo muito sala de aula, disse, gente, a inteligência, nós temos uma inteligência que ela é incrível e ela não é artificial. Agora, eu, enquanto humano, preciso potencializar e não esquecer o principal. Eu sou humano.
Eu acho essa a pergunta mais incrível que a gente está construindo até aqui e eu estou adorando esse tema, então fica à vontade de fazer a gestão do tempo. Eu tenho 3 situações que eu poderia, e são analogias, para a gente construir em cima de um enredo, para a gente imaginar como é que seria isso. Eu estou super de acordo com você. A gente precisa usar a tecnologia pelo lado benéfico dela e tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está vendo que eventualmente não pode funcionar tão bem. Então a primeira delas, só para a gente finalizar o ciclo do avião, nossa, quem me conhece sabe que eu estou falando de avião o tempo todo. Talvez porque eu desci hoje pela manhã, na semana que vem tem alguma coisa ali, então essa vida ela acaba... E eu tinha um cliente em auditoria que era do ramo de aviação também, então acaba que também fez parte da vida assim, durante os últimos anos. Mas o fato é, você provavelmente, assim, o avião, ele já, durante todo o percurso dele, ele está ali entre 80% e 90% fazendo tudo sozinho. Está em piloto automático, né? Mas ele tem 2 pilotos, ele tem um piloto e um copiloto que estão ali na frente, se o voo for internacional são 3. A depender do número de horas são até 4, 5, né? Então, parece que a gente não consegue entregar, ou as pessoas não confiam, se esse avião estiver sozinho. Se você estiver embarcando e olhar para frente e não tiver nada, vai ter uma hora lá em cima que a melhor programação do mundo vai carecer de alguém que fala, vai ser assim, porque eu tenho N horas de voo, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou rasgar o plano de voo, eu vou fazer no visual, eu vou comunicar com a torre de comando e existe uma coisa chamada sensibilidade, que o robô nunca vai levar isso da gente, né? Mas nós estamos vivendo tempos delicados, tempos interessantes, tempos onde o ChatGPT acabou de chegar e outras soluções super interessantes. Eu abro todo dia, converso com eles, assim. Recentemente testei algumas coisas, eles erram, tá? Assim, eu não sei se... Também fiz esses testes, eu disse assim, eu vou pagar a versão para eu ver até, eu quero mais, e já peguei alguns erros. Então há um perigo e uma cautela que eu acho que vão ter sempre, assim, sobre esse tema, né? Então, que a gente saiba usar a tecnologia de maneira muito positiva. E aí uma questão polêmica que aí não teve jeito, você perguntou, me veio à tona, que é a questão da tecnologia como uma forma de aproximar, como uma forma de entregar. Isso me lembra o Tinder, né? Que você faz uma plataforma de relacionamento onde você expande exponencialmente o campo de atuação, a população, as pessoas conseguem se conectar mais rápido, melhor no sentido de conexão, né? Poderia estar falando do Uber, mas acabei indo pro Tinder. Então agora vai, quer dizer, não vão porque eu não conheço que não seja pelo conceito técnico do aplicativo. Mas o lado, nossa, essa é muito boa. Então olha o que ele fez. Ele conseguiu aumentar o N, mas por outro lado parece que ele reduziu o poder da conquista, do trabalho humano, de você olhar ali e falar, nossa, eu gostei daquela pessoa, eu gostaria de, sabe, ele tirou essas amarras porque ele empoderou o aplicativo, a ferramenta, o chat, você já vai negociando os termos ali e o que é. Já vai com meio caminho andado, então, vamos dizer assim, né? Então, assim, de novo, ele aumenta, ele conecta, ele aproxima, tem histórias super legais, naturalmente tem, mas por outro lado ele tirou o poder da conquista e o poder do humano trabalhando ali por conta própria. Isso é perigoso. Mas aí, de novo, né, deixa a ferramenta, ela vai ter lá um trabalho de construção em cima disso. Talvez o exemplo mais clássico ou mais próximo da gente, nós navegamos aqui nos grandes RPs de grandes empresas, porque quando a empresa cresce, ela precisa de sistemas robustos e complexos. Mas ainda assim, quando eu converso com controllers, né, gerentes de contabilidade, diretores financeiros, não tem jeito, na hora de fechar a demonstração financeira, o processo de revisão, sabe? E o volume de lançamentos manuais ali na reta final, que são as contas de estimativa, as provisões, né? O sentimento ali da área jurídica sobre determinados eventos que podem afetar a companhia. Nós estamos vivendo uma situação delicadíssima sobre a questão da Americanas, né? Uma fraude que está se comprovando aí, ou pelo menos o que está saindo agora, super recente aqui na mídia, é que é o maior escândalo financeiro, já estamos falando aí quase 50 bilhões de reais, né, nos últimos anos, com auditoria envolvida, com uso de sistema. Então, assim, não tem jeito. Necessita de sensibilidade, necessita de um olhar clínico, necessita de material humano técnico competente. E é isso que eu digo em sala de aula. Então, assim, o que a tecnologia vai fazer? Ela vai atacar ali aquelas profissões e infelizmente, que tem uma pegada muito repetitiva, né? Ela fez isso com a indústria ao longo das últimas décadas.
né? Então, você pegava o carro lá, o processo de construção e tal, então eles robotizaram, né? A tecnologia veio lá e colocou isso. Eu costumo dizer que vai ter esse movimento, nós já estamos vivenciando esse movimento, mas aí eu acho que aí ele cria também oportunidades, como sempre, e também ele convida que a gente tenha mais sensibilidade, mais conhecimento, um maior nível ali de customização sobre as entregas, ou de atenção e qualidade sobre essa análise, sabe? E é isso que a gente precisa prover como professores ou como pessoas que estamos colocando e dividindo conhecimento dentro de sala de aula com os nossos alunos, né? Futuros profissionais. Exatamente, perfeito, Ivan. E aí isso vem muito para algo que a contabilidade, que se por algum momento, né, e é isso sim aconteceu por um tempo, as pessoas olhavam para a contabilidade e imaginavam que ela fosse uma área ligada a exatas. E aí quando a gente explica que não, né, ela é uma ciência social aplicada, eu acho que o próprio, que aí já não é, o IFRS ele já trouxe isso para a gente, né? Hoje não é só olhar o que antes a gente tinha ali na 6.404, que era, tem uma forminha, débito e crédito para esse tipo de operação, porque é assim, a gente já não dá mais para olhar para uma natureza como uma fórmula fechada, porque eu tenho que ver a essencialidade, e eu acho que esse olhar, como você colocou, assim, essa parte de ter essa sensibilidade, que aí vamos transformar essa palavra de sensibilidade, porque a gente discute muito na contabilidade, inclusive na norma, a essencialidade, ela precisa desse lado humano. E eu acho que o que a gente não pode esquecer nunca é essa nossa capacidade, essa nossa habilidade, que a isso, né, ainda não está sendo, não é possível ser retirado, e que isso faz com que a máquina, a automação, toda essa era digital, ela trabalha ao nosso favor. Né? Trabalha ao nosso favor como parceiro para otimizar aquilo que muitas vezes eu ficava. Eu comecei muito cedo, eu ia dizer assim, eu sou antiga, mas nem tanto. Eu comecei muito cedo, então eu comecei na contabilidade, outro dia em sala de aula, eu disse, gente, eu tinha que passar, eu tirava um dia do mês para eu carimbar um bloco em branco com um carimbo onde tinha o débito e o crédito. Eu fazia à mão o registro contábil, para depois eu fazer à mão o registro contábil, eu colocar no sistema, no DOS ainda, aquela tela preta com aquelas letrinhas. Então, assim, eu escriturava os livros à mão. Depois aí foi para um sistema, foi impresso. E nós evoluímos a um ponto em que toda essa tecnologia, hoje ela trabalha ao meu favor, mas tem algo que ela não faz, que ela não tira, que é essa essencialidade, essa sensibilidade que nós temos para toda essa análise, para toda essa acurácia e para suporte à gestão. Né? Então, eu acho que isso é muito importante e eu acho que tem que ser repassado para essa nova geração que está aí, que já estão no mercado, mas que vão estar no mercado com uma responsabilidade muito maior em entender que essa tecnologia ela vem ao nosso favor, não precisa jogar contra. Mas aí, Ivan, tem um ponto para a gente fechar que me desperta muito, e dentro dessa percepção é algo que eu quero escutar um pouquinho de você, porque me intrigou bastante, mas por um lado bom, tá? Nós vivemos também uma parte de reconhecimento, né? Esse reconhecimento da profissão, do profissional, e aí eu falo desse reconhecimento da profissão e do profissional nas diversas áreas de formação, pode ser a administração, a contabilidade, mas vou pegar aqui o gancho da contabilidade, já que o nosso podcast é Conte-me sobre Contabilidade. E eu conheci o Ivan na comissão, né, de estudos técnicos ligada à área de governança, risco e compliance do Conselho Regional de Contabilidade. E algo que me despertou, porque essa comissão, Ivan, embora para que se faça parte dos conselhos e das comissões de estudo do conselho, você precisa ter registro e o registro ativo, né, é um dos pré-requisitos. Mas também existe a possibilidade, eu fui conselheira, né, por um tempo, e existe também a possibilidade de você ter pessoas do mercado, profissionais, que não tenham, né, o registro, mas que eles têm uma contribuição. Você não pode ser membro da comissão, tá? Mas você é como um convidado, porque você traz contribuições e você tem know-how para isso. Mas me despertou pelo fato de você ter registro ativo, não é só o fato de ter registro, mas registro ativo, mesmo não estando atuando, né? Como contador de uma empresa, de uma organização. Isso me desperta muito porque eu vejo essa
carência do nosso mercado que eu falo da nossa profissão. Legal. E um dos pactos que nós temos aqui no nosso podcast é não romantizar. Eu digo que eu não romantizo em sala de aula. Existe uma realidade que, embora nós estejamos trabalhando para que ela venha mudar, e já mudou muito, mas ainda tem muita coisa para fazer. E eu digo isso em relação à atuação da mulher, eu digo isso em relação à atuação do profissional. Então, durante muito tempo, a gente olha e diz assim, a gente precisa melhorar a nossa profissão, vamos valorizar muito mais a profissão. O Conselho precisa ter mais, o Conselho Federal precisa ter mais ações para valorizar. E eu fui educada para puxar a primeira responsabilidade para mim. E quando eu olho assim, poxa, eu preciso que seja feito isso fora, mas eu aprendi que o fora eu não consigo controlar, eu consigo acompanhar, né? Eu consigo mudar o que é meu, o que é do outro é do outro. Então existe um mercado propenso a isso, ok, mas o que é que eu estou fazendo para isso mudar? E um dos fatos de ter orgulho da profissão, eu venho de uma família de contadores, pai contador, irmãos contadores, só quem não é contador é minha mãe, o resto todo mundo é, até as cunhadas são contadoras, não eram depois que entrou na família, pré-requisito cursar ciências contábeis. Tá, aí, coisas do ao vivo, tá, gente? Recado recebido com sucesso, muito obrigada. Então, quando eu olho assim, poxa, que bacana o Ivan, né, ser um profissional formado em ciência contábil, mesmo que não esteja atuando enquanto contador nesse momento, porque ele foi auditor, né, e aí a gente sabe que é ok, né? Mas você ainda está com seu registro ativo. E eu queria que você, primeiro quero dizer que você é uma referência, isso não só na área de atuação, de percepção, de construção, mas também de olhar e dizer assim, a nossa profissão, sim, ela tem um valor e ela começa pelo valor que eu dou. Eu acho que isso é uma grande lição e hoje a gente se depara com algumas atuações no mercado como profissionais já formados, aprovado no exame de suficiência, estando como analista, especialista, coordenador. E aí se eu tenho um gerente contador que assina por tudo, então eu não preciso do meu registro. O meu registro ele não é só condição para eu assinar, ele é um reconhecimento da minha profissão. E aí assim, eu queria que, para a gente ir para o nosso encerramento, você deixasse uma mensagem do que motiva ou mesmo de percepção da atuação da profissão. Não, essa também é uma excelente pergunta e que bom que a gente está chegando nessa reta final falando de um tema super sensível e também carinhoso, que a gente pelo menos deveria ter carinho pela nossa profissão. Eu acredito de verdade que primeiro, se a valorização é necessária, a gente precisa partir, né? Cada um de nós deve contribuir para isso. Então, quando você me perguntou, eu falei, mas claro. Falei, mas você atua? Eu falei, não, mas eu sou. Né? Eu me orgulho de pertencer a uma classe onde você tem ali algumas coisas, e aí você vê lá o ranking das profissões, que a tecnologia... Vou dar o lado contrário da história. Nós, como contadores, temos ali um conselho e uma proteção de classe, né, de assinar um balanço, no caso do contador, né, de ser o responsável ali pela confecção dos números. No caso do auditor, de ser um representante, né, nomeado por um órgão, que no caso aqui no Brasil é a CVM, né, legal, para poder agir ali sobre a revisão dos números. Seja um perito. Então, assim, nós temos um nível de proteção regulatória, mas proteção regulatória do jeito certo. Né, de ser realmente assim, ninguém entra no consultório, se a pessoa não for um médico, não for um dentista certificado, você provavelmente não vai abrir a boca ou não vai fazer o tratamento com aquela pessoa. Então, da mesma forma, a gente precisa enaltecer a profissão contábil e saber que a gente tem certos poderes que ninguém tem. Então, a gente só vai conseguir encontrar esse meio de campo ou esse elemento ótimo quando a gente reconhece que precisa devolver ou contribuir alguma coisa. Então, eu como membro do conselho, entendo a situação, vejo o trabalho que o conselho faz, o que os conselhos fazem de um modo geral, e eu acho que a gente precisa realmente fazer a nossa parte, o nosso papel. Então, primeiro, finalizando aqui, fazendo considerações finais, muito obrigado pelo convite. Eu acho que a gente precisa, sempre que possível, compartilhar e acho que esse foi um momento super oportuno. Então, gratidão aqui para você, para os alunos que estão aqui ouvindo a gente, gastando esse tempinho. Eu costumo dizer que a gente não veio aqui para ensinar nada, a gente veio fazê-los refletir. Só isso, se isso tiver sido atingido, a gente cumpriu o nosso papel. Então, obrigado pelo convite, foi muito bom estar aqui, poxa, é um prazer. Eu que agradeço, Ivan, foi um bate-papo leve, esticou, porque o assunto aqui vai fluindo. Então, quero agradecer a sua contribuição, a sua percepção
e não colocou só eles para refletir não, tá? A mim também, muito obrigada. Mas muito obrigado ainda mais por estar contribuindo hoje no compromisso, como assim, tempo é dinheiro é importante, no final de contas tudo é dinheiro, né? Não, nem tudo. Estar aqui, eu acho que tem uma coisa social importante. Pronto. Então, assim, até essa percepção de hoje você está conseguindo contribuir no aspecto social, que aí isso é característico da sua trajetória inteira. Você sempre teve ali o objetivo ali, não, mas tem um cunho social, depois vai ter o dinheiro, mas tem um social também. Então, de hoje também está com essa visão para atender médicos dentro de uma percepção de melhoria, de clareza nas informações e que a contabilidade pode dar de retorno para eles e você está contribuindo com isso. Então, parabéns e muito obrigada por compartilhar conosco e por estar esse tempo conosco. Quero agradecer também a vocês que nos acompanharam, tá? Espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem para vocês de toda a atuação e toda a possibilidade que nós temos. E logo mais teremos a nossa segunda temporada com mais novidade e você também já é o nosso convidado. Até logo!